Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 2 de setembro, primeiro final de semana do mês de setembro. Muitos jogos, muitas opções e, obviamente, também muitas pegadinhas. Eu espero, como sempre, conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Posso contar contigo? Então, vamos lá. Primeiro, jogos das 8 horas da segunda divisão da Alemanha, que são os meus xodós. Não consigo esconder isso de ninguém. Mas antes de a gente começar a falar sobre primeira divisão, daqui e dali, eu acho que a gente pode começar às 8 horas com segunda divisão da Alemanha. 3 jogos bem interessantes com características diferentes, tá? Holstein Kiel começou com uma apresentação muito boa na competição. Ainda acho que dentro de casa falta ao Kiel um pouquinho mais de agressividade. O Kiel perdeu talvez a sua principal peça, que foi o Fabian Riese, que foi pro Hertha Berlim. Falaremos do Hertha daqui a pouco. Mas o Kiel dentro de casa costuma sempre oferecer para você que gosta de recuperação de resultado, famoso jogo pirotécnico, né, pirotecnia, bastante agressividade quando tá atrás do placar. Então, como eu tenho um Paderborn hoje que talvez esteja jogando melhor fora de casa do que dentro, porque dentro de casa tem sido decepcionante ver os jogos do Paderborn, pode ser que o Paderborn crie algum tipo de perigo, consiga marcar algum gol por aqui e force o Kiel a ser um pouco mais agressivo. A expectativa é de um jogo de gol, tá? Mas de preferência se posicione quando o jogo já estiver desempatado, porque a tendência, como o Kiel é um time um pouco mais parrudo, um pouco mais encorpado, a tendência é que o jogo vá se arrastando se o jogo ficar 0 a 0. Eu prefiro me posicionar aqui ao vivo quando o jogo já estiver desempatado. Então gosto de pensar num cenário de buscar talvez 2 gols depois do primeiro. Não necessariamente buscar o over 1,5 depois do primeiro gol, mas um cenário de pelo menos 2 gols depois do primeiro. Os últimos jogos entre eles, 1-1, 7-2, 4-3, 2-1 e 1-1. Então a incidência de ambas marcam por aqui também é muito grande, só que com essa cotação eu jamais vou te indicar. Tá bom? Bundesliga 2 é para se trabalhar ao vivo e não pré-jogo. Magdeburg e Hertha Berlim. Uma das grandes sensações dessa segunda divisão esse ano é o Magdeburg, campeão da terceira divisão no ano retrasado. Quando eu falo ano, eu tô falando temporada, né? Temporada passada foi o Elversberg, mas ainda esse ano. E no ano passado, na temporada retrasada, o Magdeburg venceu a terceira divisão da Alemanha, subiu, não fez uma boa apresentação, poderia ter feito melhor no primeiro ano na segunda divisão, mas fez uma recuperação na segunda, vamos dizer assim, no segundo turno do campeonato. O Hertha começou de maneira horrorosa com 3 derrotas consecutivas, perdeu para a equipe do Fortuna Düsseldorf na estreia, perdeu para o Wien Wiesbaden dentro de casa no finalzinho, goleou o Jena na DFB Pokal, na Copa da Alemanha, que já era esperado. O Jena é uma equipe, se eu não me engano, está na terceira ou quarta divisão, e perdeu para o Hamburgo fora de casa por 3-0. Nesse jogo contra o Greuther Fürth já foi possível ver uma mudança de temperamento no Hertha, uma agressividade maior, deu até para trabalhar match odds. Comentei hoje no pós-planejamento que eu postei para os membros aqui do canal, a gente bateu um papo ali de meia hora e foi um jogo onde eu até explorei match odds. Não é comum eu fazer isso na segunda divisão da Alemanha, mas foi muito forte a imposição do Hertha Berlim no primeiro tempo. Depois ele trabalhou muito mais os contra-ataques. O Magdeburg é uma equipe que propõe jogo, é uma equipe que gosta de jogar com a bola, esse ano pelo menos. Ano passado foi mais de contra-ataque. E é uma equipe também muito agressiva quando está na frente do placar. Infelizmente, no último jogo que ele fez contra a equipe do São Paulo e fora de casa, apesar das grandíssimas oportunidades, o jogo terminou 0 a 0. É aquela coisa de você arrastar no 0 a 0. Porque são duas equipes postulantes, na minha opinião, ao acesso. Eu não posso descartar o Hertha só porque ele começou muito mal. Porque o Hertha tem um elenco muito forte, né? Já mostrou ali recuperação contra o Greuther Fürth. Então, espera talvez um jogo desempatado para a gente ter uma leitura mais coerente por aqui. E por último, Wien Wiesbaden contra o Schalke 04. A característica de jogo do Wiesbaden é defender para contra-atacar. Isso significa que o Schalke provavelmente vai ter mais posse, mais agressividade em alguns momentos e é o time favorito, por isso que o mercado já colocou aqui uma cotação próxima de 2, porém, muita cautela, tá bom? O Schalke não tem uma boa defesa, o Schalke não marca bem os seus adversários, o Schalke deixa muito espaço. Eu já fiz alguns estudos de caso do Schalke aqui com vocês, inclusive naquela vitória do Hamburgo contra o Schalke aqui na estreia do campeonato 5-3, eu fiz um estudo de caso aqui para os membros do canal também. Se você não é membro do canal, já aproveito para te convidar, tá bom? O conteúdo é bem legal e o preço é completamente simbólico. E deu para perceber naquele estudo o quão frágil é a defesa do Schalke. O Schalke já tomou 8 gols em 4 partidas e ocupa a 15ª colocação. Então muita cautela ao confiar demais no Schalke, porque o Wiesbaden é um time traiçoeiro, tá bom? Muito traiçoeiro. Bom, finalizamos aqui a segunda divisão da Alemanha. Se você quiser trabalhar a segunda divisão da Alemanha comigo, meu Telegram tá aqui embaixo.
baixo, todo dia de manhã, sábado, domingo, estou ali trabalhando. Sempre que eu vejo alguma coisa de valor, eu comento com vocês. Aproveita e já se inscreve no meu canal do Telegram, tá bom? Então vamos começar a falar sobre primeira divisão. 10h30 da manhã, na Bundesliga 1, o Leverkusen enfrenta o Darmstadt, que acabou de subir, segundo colocado da segunda divisão. Perdeu o título, vamos dizer assim, né? Perdeu a chance de ser campeão na última rodada ali, com a virada de jogo do Heidenheim para cima do Regensburg, num acréscimo longo que o juiz deu, e aquele gol que também colocou o Hamburgo para disputar os playoffs. O Hamburgo acabou disputando os playoffs e acabou permanecendo na segunda divisão depois de tomar um amasso, um cacete, né, para o Stuttgart. O Leverkusen é uma equipe muito bem treinada pelo Xabi Alonso. Mesmo com a saída do Moussa Diaby, que foi para o Aston Villa, inclusive foi uma excelente contratação do Aston Villa, e acaba sendo uma grande perda para o Leverkusen, mas mesmo assim, depois de algum tempo de trabalho, o Leverkusen do Xabi Alonso já começa a mostrar resultado. Para mim, é uma equipe que vai brigar, talvez não pelo título, porque o Leverkusen tem esse histórico de queda no segundo turno da competição, mas talvez pela vaga na Champions League, certamente deve estar nessa disputa, tá? Porém, uma cotação de 1,20 é muito esmagada. Essa cotação de 1,20 ela vem pelo 100% de aproveitamento, pela vitória contra o Leipzig e também pela vitória contra o Borussia Mönchengladbach. São duas equipes chatas de se enfrentar e o Leverkusen conseguiu vencer as duas equipes já. O Darmstadt vem de duas derrotas, perdeu no início para o Frankfurt por 1-0, parecia até uma equipe que ia conseguir segurar o Frankfurt, mas não conseguiu, e depois tomou um cacete para o Union Berlin, que na verdade, se a gente for abrir o leque do jogo, não foi um grande amasso do Union. O Union fez o primeiro gol, tomou um cartão vermelho, o Darmstadt empatou o jogo, mas com 3 bolas aéreas, gols de cabeça, né? Gols vindos de bola aérea, e a bola aérea do Union Berlin é muito forte, o Darmstadt acabou sendo punido. Então a tendência era que o Darmstadt conseguisse talvez uma recuperação naquele jogo, mas o Union Berlin, muito bem treinado na bola aérea, conseguiu dificultar a vida do Darmstadt. Inclusive já saiu, o grupo do Union Berlin na Champions vai enfrentar o Real Madrid, o Napoli e o Braga. Que boas-vindas que o Union Berlin recebeu da Liga dos Campeões, né? Já caiu no grupo do maior campeão, é o famoso carimbo de boas-vindas. Enfim, o estilo de jogo do Darmstadt por aqui vai ditar a nossa oportunidade. O histórico entre eles, no ano de 2017, afinal de contas o Darmstadt estava na segunda, terceira divisão e o Leverkusen estava na primeira, eles se enfrentaram na maioria das vezes na Copa da Alemanha. Aqui no ano de 2016, provavelmente o Darmstadt esteve na primeira divisão, ou o Leverkusen na segunda, acredito que foi o Darmstadt na primeira, e aqui o Leverkusen venceu nas duas oportunidades. Na Copa da Alemanha, tivemos aqui o Darmstadt sendo eliminado também por 2-0. Tá? Então esse jogo vai muito do comportamento do Darmstadt para que a gente consiga ter uma direção para tomar. Dizer para você que provavelmente o Leverkusen vai ganhar um jogo é chover no molhado, você não tá aqui para isso, tá? O que eu te aconselho é cautela com esse tipo de cotação. O Leverkusen, do que eu me entendo por trabalhar a Bundesliga, e olha que eu trabalho há muitos e muitos anos, o Leverkusen não costuma trabalhar muito bem com esse tipo de cotação, até porque são cotações raras de aparecer em jogos do Leverkusen, porque o Leverkusen, na maioria das vezes, tem algumas deficiência. Essa temporada o mercado está muito confiante nesse trabalho sólido do Xabi Alonso, que inclusive talvez nem fique tanto tempo no Leverkusen, né? Daqui a pouco alguma outra grande equipe vem pescar ele por ali. Mas o mercado está muito confiante nessa temporada. O problema é, qual vai ser o comportamento do Darmstadt? Eu não acho que o Darmstadt veio essa temporada para ser kamikaze. O Darmstadt dificilmente vai sair para cima igual um maluco. Se ele não vai sair para cima igual um maluco, se ele talvez jogue um pouco mais coerente na defesa, mais comportado, significa que o Leverkusen tende a ter volume de jogo. E quando a gente tem volume de jogo, significa que o mercado ele vai se saciar com a sua expectativa. Vamos dizer assim, tá? Vou usar um termo técnico, mas o chulo é dizer que o mercado vai acertar a expectativa que teve. Ou seja, vai ser apresentado ao longo do primeiro tempo, muito provavelmente o que o mercado esperava. E se o mercado acerta, a tendência é que o preço estabilize por longos períodos de tempo. Então, para você que é um trader, você pode aproveitar isso. E para você que é um punter, você vai ter que aceitar que essa cotação vai demorar. Mas isso não significa que o fato dela demorar a corrigir, ela passe a ter valor para você, dependendo do seu método de trabalho, tá? Eu te aconselho o seguinte, se você precificou e acredita que o Darmstadt vai sofrer, principalmente depois do primeiro gol por aqui, caso ele queira sair para o jogo, uma derrota por mais de um gol de diferença, então você pode explorar os handicaps asiáticos. Se você acredita que o Leverkusen vai ter mais dificuldade de furar a defesa do Darmstadt, então você aguarda essa cotação do Leverkusen melhorar para que você possa trabalhar esse empate anula ou essa vitória do Leverkusen no segundo tempo, tá? A minha dica para você é, se você é trader, dá para trabalhar pensando nesse comportamento mais defensivo do Darmstadt, num back favorito no primeiro tempo do Leverkusen, principalmente nessa janela de superioridade, desde que o Darmstadt não esteja contra-atacando, tá? E se você é punter, dá para pensar no handicap menos 1,25 no Leverkusen, se você acredita
pegando um time que vai fazer o primeiro gol e ter a oportunidade de fazer o segundo, tá? E eu gosto de pensar nesse cenário porque se sair atrás do placar, o Darmstadt estaria chegando momentaneamente à terceira rodada consecutiva em derrota e provavelmente o Darmstadt sairia mais pro jogo, descompactaria o seu bloco e o Leverkusen teria mais espaço para fazer o seu gol. Para você que pretende trabalhar gols, aí é um cenário mais interessante, é ter o Leverkusen com 1 ou 2 gols de vantagem. Assim que você perceber o bloco do Darmstadt se descompactando, aí você pode ter mais facilidade para buscar gols, porque o Darmstadt vai se expor e o Leverkusen vai contra-atacar. Beleza? Então, sim, é provável que o Leverkusen vença esse jogo, sim, mas esse tipo de cotação aqui ele é muito arriscado para você que deixa correr até o final, né? Então, procure talvez uma situação de desvantagem para o Leverkusen para que você tenha uma cotação um pouco mais valorizada. Óbvio, o Darmstadt pode ter competência para segurar essa equipe, tá? Pode ser um jogo de ataque contra a defesa e o Darmstadt de fato pode ter competência para segurar, mas o Leverkusen provavelmente vai martelar esse jogo e vai usar as bolas aéreas também para tentar chegar no seu gol. Às 11 horas, pela quarta rodada da Premier League, o City enfrenta o Fulham, que acabou de complicar a vida do Arsenal, postulante ao título também junto com o City. O Fulham marcou no primeiro minuto de jogo contra o Arsenal, tomou a virada, um gol do Saka, que tinha feito a besteira na hora do gol, e depois tomou um empate no final. Isso mostra um Arsenal desconcentrado e um Fulham com muita garra, muito aguerrido. Podemos fazer uma comparação do jogo do City contra o Fulham agora com o jogo que aconteceu contra o Sheffield United, onde o City teve trabalho para conseguir marcar o seu primeiro gol, tomou um empate na bobeira do Walker e com a ajuda do Walker numa recuperação, o City conseguiu chegar à vitória com o segundo gol do Rodri. Por que a gente consegue fazer uma comparação? É provável que assim como no jogo contra o Sheffield, a gente tenha imposição, muita posse, muita agressividade e provavelmente um padrão de superioridade, que é o que a gente gosta para trabalhar. Eu particularmente estive quase todo o primeiro tempo a favor do City contra o Sheffield, estive no pênalti perdido que o Haaland perdeu, paciência, faz parte do trabalho, né? Os pênaltis também uma hora vão entrar, outra hora não, contra a nossa posição também. Então, faz parte. Mas foi uma imposição muito grande do City. Porém, o City teve muita dificuldade. E por que ele teve dificuldade? Dificuldade de penetrar um bloco tão compactado como o Sheffield. E eu acredito que o Fulham não vai se compactar tanto defensivamente como fez o Sheffield. Alguns adversários nessa Premier League para o City vão ser complexos, porque eles vão querer simplesmente tirar o espaço completamente do adversário. O Sheffield é um deles, quando jogar contra equipes maiores assim. Mas o Fulham não. O Fulham acabou de vir do Emirates, que é o estádio do Arsenal, com 1 ponto. E poderia ter vindo com 3, dependendo da situação. Então eu não acho que o Fulham vai jogar tão recuado. Talvez jogue um pouco compactado, mas não tanto como a equipe do Sheffield. Isso provavelmente vai significar um risco um pouco maior para quem vem com a expectativa de trabalhar a favor do City, porque o Fulham não é um adversário bobo, já mostrou isso contra o Arsenal, mas também vai apresentar talvez mais espaços para a criação do City, mesmo sem o seu principal jogador. De Bruyne está machucado, porque com essas saídas, possíveis saídas de jogo do Fulham, o City vai ter mais espaço para penetrar na área. Então, se você é trader por aqui, eu gosto muito de pensar nessa mesma ideia que eu trabalhei no jogo do Sheffield, que é um back favorito no primeiro tempo. Porém, benefício da dúvida. Espera o City mostrar para você que ele está construindo um padrão para estar a favor. Assim você, pelo menos, evita caso o Fulham faça a mesma coisa que fez contra o Arsenal. Um gol no primeiro minuto, tá bom? Toma um pouco de cuidado. Espera o City mostrar para você que ele tá bem em campo, tá? Se o Fulham estiver criando muito contra-ataque o tempo todo, aí é uma posição para você descartar. Vai ficar muito arriscado. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, 1,17 não é cotação para você. Ah, mas eu vou duplar com fulaninho, eu vou triplar com ciclaninho, eu vou quadruplicar com beltraninho. Tu vai multiplicar o teu risco e depois tu vai reclamar que a aposta esportiva não dá dinheiro. Para com esta merda, tá bom? Se na tua precificação você conseguiu enxergar uma vantagem do City por mais de um gol, de mais de 2 gols, utilize os mercados de handicap asiático, obviamente. O -1, -1,25, -2, faça a sua precificação, tá bom? Nos últimos jogos entre eles, o City venceu os últimos 5 jogos, 2-0, 3-0, 4-1, 2-1 e 2-1. Nesse cenário dentro de casa, nos últimos 2 jogos, 2-1 e 4-1. Ou seja, nesse jogo aqui, ó, o City cumpriu um handicap maior. Nesse outro aqui não. Nesse outro aqui foi a conta do chá. Então, muita cautela na tua precificação e de preferência, utiliza o benefício da dúvida assistindo o jogo para ver como o City está se comportando. Se o cenário de gol do City for iminente, você pode buscar uma posição em cima do que você está vendo. Se o City está jogando muito mal, você pode aguardar essa valorização do preço para tentar buscar essa vitória no segundo tempo. Ou você pode pensar numa vitória do City no HT, já que o City está martelando tanto. Isso é um cenário hipotético, tá? Mas muita cautela com essas coisas de dupla, tripla e essas coisas que vocês gostam de fazer por aí. Muito cuidado. Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique, 1h30
na primeira divisão da Alemanha. E eu coloquei esse jogo aqui na tabela de favoritos que podem se complicar. Por quê? O Borussia Mönchengladbach costuma ser uma pedra no sapato para o Bayern de Munique nos últimos jogos. Nos últimos jogos, entre eles, os últimos 5 jogos, não tivemos nenhuma vitória do Bayern. E eu faço questão da gente olhar o histórico de enfrentamento dessas duas equipes para vocês verem como é chato o Gladbach enfrentando o Bayern de Munique. Olha só, vitória do Bayern de Munique em 2021, em 2020 e aqui embaixo em 2019. Perceba a quantidade de vitória do Gladbach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente filtra na casa do Borussia Mönchengladbach, a última vitória do Bayern foi em 2019. Uma goleada, sim, uma goleada. Porém, de lá para cá, 3 vitórias do Gladbach em situações de Bundesliga, uma eliminação nos 16avos da Copa da Alemanha, um cacete para cima do Bayern por 5-0 e um empate aqui por 1-1. Então o Gladbach tem sido sim uma pedra no sapato do Bayern. Esse tipo de cotação do Bayern de Munique a 1,33, ele envolve o peso da camisa, ele envolve as contratações que o Bayern fez e foram jogadores interessantes, o Leimer do Leipzig e principalmente o Harry Kane, e também tem o fator do Gladbach ter perdido jogadores de ataque. O Thuram foi para Inter de Milão, outros jogadores foram jogar nos seus clubes de revelação, né, na segunda, na terceira divisão da Alemanha. Então o Gladbach perdeu bons jogadores, isso é verdade. Depois de um jogo bem curioso contra o Augsburg 4-4, o Gladbach tomou um cacete em casa para o Leverkusen 3-0. Eu acho que é por isso que o mercado está pesando o Bayern de Munique aqui, porque além de ser o grande favorito para vencer a competição, o Gladbach já perdeu para outro favorito também, que foi o Leverkusen, um time mais organizado. Então sim, eu acho que dos últimos anos, dos últimos confrontos, os últimos 5 confrontos, principalmente na casa do Gladbach, esse é o elenco mais fraco do Gladbach que vai enfrentar o Bayern. Mas, historicamente, ainda é uma equipe que gosta muito de complicar a vida do Bayern de Munique, tá? Por isso que eu venho ressabiado pra cá. Se você é trader, benefício da dúvida, meu amigo. Ah, mas o Bayern tem uma camisa pesada, uma camisa bonita, uma camisa cheirosa. Benefício da dúvida. Espera o jogo começar. Como é que o Bayern tá jogando? Bloco alto, sem contra-ataque, os zagueiros conseguindo recuperar a segunda bola, não deixando o contra-ataque do Gladbach aparecer? Ótimo. Padrão de back Bayern sem problema nenhum. Não tem problema. Agora, o Gladbach sem a bola, muito agressivo no contra-ataque, conseguindo com o Plea principalmente, que é a principal peça ofensiva da equipe hoje, né? Depois da saída do Stindl e do Marcus Thuram. Puxando o contra-ataque o tempo todo, cuidado, cautela, fica de fora, tá bom? Se você é Panther, também não te aconselho ficar duplando, triplando isso daqui. Cuidado, tá? O Bayern tem capacidade de tomar gol aqui pro Gladbach, principalmente pelo goleiro que o Bayern ainda tem no seu gol, né? O goleiro do Bayern, ele não passa confiança. A torcida abraçou, disse que quer continuar com ele, que o clube tem que dar uma chance, sim, mas é um goleiro que chama gol, vamos dizer assim. Ele tem um pouco de dificuldade. Então, se o Gladbach estiver oferecendo perigo ao Bayern, muita cautela. Como é uma partida que tem mais tendência para gols, eu prefiro evitar o mercado de resultado final e te indicar alguma coisa aqui para ficar de olho em gols, principalmente se o jogo estiver desempatado, tá? Os últimos jogos entre eles, vamos lá, ó, 3-2, 1-1, 2-1, 5-0 e 1-1. Então, pelo menos o over 1,5 a gente tem aqui como possibilidade. Com esse tipo de cotação, vou nem falar um palavrão, tá? Nem pensa nesse tipo de cotação. Se 1,5 tá assim, imagina o 2,5. Olha isso. O 2,5 tá com odd baixa de 1,5. Então esse jogo só vai ter valor para você ao vivo. Nada de pré-jogo por aqui. De preferência, espere um cenário onde este rapaz aqui esteja na frente do Gladbach, com pelo menos 1 ou 2 gols de vantagem, para que a gente tenha muito mais espaço no contra-ataque. Se o Gladbach sair na frente do Bayern de Munique, é óbvio que ele vai ter campo para contra-atacar, mas ele pode aguardar também para proteger a vantagem, tá? Vencer o Bayern é sempre importante para ele, então muita cautela. Trabalho para esse tipo de jogo aqui é só no ao vivo. Como eu sei que o Bayern tem um elenco melhor e que talvez seja o pior dos elencos do Gladbach nos últimos anos, eu até vejo uma possibilidade do Gladbach vencer esse jogo por mais de um gol de diferença, mas pelo histórico de complicação eu não vou te indicar nada a favor do Bayern por aqui. Às 9 horas da noite no Campeonato Brasileiro, talvez um dos jogos mais esperados, o Botafogo recebe o Flamengo em casa, no Newton Santos, no tapetinho, e pretende, obviamente, tirar qualquer possibilidade de chance do Flamengo ser campeão ou atrapalhar o Botafogo. Fazendo isso, o Botafogo, se vencer o Flamengo, abre uma distância ainda maior para o Flamengo e mantém o Palmeiras distante do seu objetivo de título. Se perder, não só se preocupa com o Flamengo, que vai diminuir um pouco da pontuação. Não acredito que o Flamengo tenha, nesse momento, consistência para brigar pelo título daqui para frente, mesmo que vença o Botafogo. Porém, se perder para o Flamengo, pode ver o Palmeiras chegando a 43 pontos. 8 pontos a menos do que o Botafogo. Aí sim, talvez seja uma situação
um pouco mais complexa. Ainda seria, né, uma quantidade de pontos muito grande, mas o Palmeiras sim tem uma consistência para poder talvez brigar por esse título aqui contra o Botafogo. Então um jogo muito importante. Para o Flamengo vale talvez até a permanência do Sampaoli no cargo. Se o Botafogo der um cacete no Flamengo aqui, talvez o Sampaoli não segure a rajada, né? Para o Flamengo, mesmo sendo difícil, ainda vale o campeonato, né? A tentativa de brigar, mas dependendo da situação, pode sair até sem treinador desse jogo. E o clássico tem esse poder, né? Se o Botafogo der um cacete no Flamengo aqui, o Sampaoli pode perder o emprego. Para o Botafogo, vale essa questão do distanciamento e de tirar de vez o Flamengo dessa briga. E, obviamente, se manter longe do Palmeiras. Utilizando o PDF de apoio, o Botafogo tem 100% de aproveitamento em casa. Em 91% dos jogos saiu na frente do placar. Não falhou em marcar em nenhuma partida. Em 73% dos jogos não sofreu gol. Esse vai ser o adversário do Flamengo. Um Flamengo que venceu 45% dos jogos fora. Foi o primeiro a marcar em metade das situações, vamos dizer assim, que o Botafogo. Ficou sem sofrer gol em apenas 9% dos jogos e falhou em marcar em apenas 27%. Tem um ataque também muito bom, mas não tão bom como o do Botafogo, que teve o Tiquinho lesionado, mas agora tem um outro goleador, né? O Diego Costa já está fazendo gol e já está assumindo esse papel que o Tiquinho fazia. A média de gols marcados pelo Botafogo em casa é de 2,36 e a de gols sofridos pelo Flamengo fora é de quase 2 gols por jogo. A média de gols sofridos do Botafogo em casa é 0,27. O Botafogo tomou 3 gols em 11 jogos dentro de casa. O primeiro tempo do Botafogo é superior ao do Flamengo, o dobro praticamente de vitórias, bem menos derrotas, menos gols sofridos, porém menos gols marcados. O ataque do Flamengo é muito forte. No segundo tempo, como a gente já falou aqui, já usou esse termo, um segundo tempo de almanaque. O Botafogo vence 100% das segundas etapas, marcou 17 gols e não sofreu nenhum. É o melhor momento da equipe no jogo, né? É visível isso. Geralmente é quando o Botafogo já está na frente, o adversário vem para cima e o Botafogo mata, na maioria das vezes, os seus adversários. O Flamengo tem um péssimo desempenho no segundo tempo, aumenta muito o número de derrotas e a quantidade de gols sofridos é muito maior, é praticamente o dobro do que no segundo tempo. Uma arma do Flamengo é a bola aérea, mas o Botafogo também tem esse cenário, principalmente agora com o Diego Costa na frente do ataque. E o Botafogo não sofre tanto desse fundamento. Afinal de contas, tem excelentes goleiros. Se não for o PR, que agora finalmente foi convocado para a seleção por conta da lesão do Bento, e eu tenho dito aqui, né, faz tempo que o PR para mim é goleiro de seleção. Se não for o PR, vai ser o Gatito Fernandes, né? Então, o Flamengo vai ter que passar um dobrado aqui para tentar, obviamente, achar os seus gols. Se você é um trader, a primeira coisa que você tem que entender, isso aqui é um clássico carioca. Então, a tensão vai falar na maioria das vezes mais alto do que a tática, tá bom? A técnica nesse jogo é importante, sim, depois que passar aquele primeiro momento de nervosismo, mas a tensão vai ser muito grande. Então podemos ter aqui um Flamengo começando com muita vontade, um Botafogo talvez um pouco mais recuado. Podemos ter um Botafogo começando com muita vontade em casa se impondo e um Flamengo talvez mais acuado. Tentar adivinhar esse cenário aqui é muito complexo, é muito difícil, porque o clássico, a superioridade troca de mão muito rápido no clássico. Então o que eu te aconselho é não trazer nenhum tipo de viés. Trabalhe com a cabeça fresca. Ah, mas o Botafogo em casa é isso. Ah, mas o Flamengo tem um elenco. Esquece. Deixa o jogo te mostrar para onde você tem que ir, tá? Na maioria das vezes vai ser melhor assim do que você criar um viés. Até porque às vezes a oportunidade ou o risco vai estar na tua cara e você não vai estar conseguindo ver por conta desse viés que você criou. Se você é Panther, eu não vou te indicar nada a favor do Botafogo, líder isolado do campeonato, porque é um clássico. E a mesma coisa eu vou te falar se você quiser trabalhar a favor do Flamengo. Não te indico nada. O melhor dos mundos por aqui é esperar o primeiro gol acontecer, porque aí você vai ter um cenário desbloqueado que vai ser muito mais fácil para tua leitura. Se o Botafogo fazer o primeiro gol, você vai ter um Flamengo muito mais desorganizado em busca do empate e um Botafogo podendo contra-atacar para matar o jogo como fez com o Bahia. Se o Flamengo fizer o primeiro gol, o Botafogo vai vir desesperado para cima e no segundo tempo o Botafogo tem um desempenho muito forte, ele vai ter um volume muito bom e vai te apresentar também oportunidade, talvez para uma recuperação do Botafogo, para o empate do Botafogo e também para os contra-ataques do Flamengo. Agora, enquanto esse jogo se arrastar no 0-0, é um cenário muito complicado para você se expor, porque o empate não é ruim para o Botafogo, o empate é ruim para o Flamengo. Mais uma rodada, o Botafogo, se empatar, mantém a distância para o Flamengo, vai ter, obviamente, se o Palmeiras vencer, 2 pontos a menos nessa distância contra o Palmeiras, mas ainda assim mantém o Flamengo longe, né? Então, não é um resultado tão ruim. Óbvio que depois do primeiro gol, se acontecer, aí sim o cenário fica mais interessante. Então, buscar um gol depois do primeiro talvez seja um cenário muito bom. O jogo está 0-0, teve um gol, seja do Botafogo, seja do Flamengo, você conseguiu perceber um espaço para mais um gol, aí sim buscar o overlimit por aqui pode ser muito bom. No histórico recente dessas equipes, vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, Flamengo, Botafogo e Flamengo. Curiosidade,
Todas as últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, o visitante venceu. Mas a fase do Flamengo não indica isso, né? A gente sabe que o Flamengo hoje, por mais que tenha um elenco muito bom, um treinador também que na teoria também é muito bom, muito bem cotado, mas não consegue fazer esse time jogar. O clima lá tá horroroso. Então o clima, o desempenho ofensivo, defensivo, a fase do Botafogo é melhor do que o Flamengo. Porém, é clássico e não criamos aqui um viés antes do jogo começar, tá bom? Muita cautela. Agora eu vou te dar algumas opções de jogos extras para essa grade enorme de sábado. Claro que a gente não vai conseguir se debruçar muito em grandes detalhes desses jogos, mas são bons jogos para você ficar de olho, tá? Primeiro aqui nas prováveis vitórias dos favoritos, além do Leverkusen, que a gente falou às 10h30, que é muito provável que tenha um volume ofensivo muito grande contra o Darmstadt. Nós temos o Dinamo Minsk, da Bielorrússia. Cuidado, porque o campeonato da Bielorrússia teve seus problemas com manipulação, mas o Minsk é uma equipe muito mais forte aqui que o Naftan. Um dos melhores visitantes pega o pior mandante, tá? O Real Madrid pega o Getafe, muita cautela, porque o Real Madrid tá com a lesão do Vini Júnior. Isso é complicado, né? Tira um pouco da força da equipe, apesar do Bellingham tá fazendo ali o papel de garçom, de artilheiro, e é provável também que o Mbappé esteja chegando, mas obviamente para esse jogo aqui contra o Getafe, o Real Madrid é favorito, mesmo sem a presença do Vini Júnior. O Elfsborg também é favorito aqui na Suécia contra o Värnamo. Elfsborg é o líder da competição, isolado, como visitante é o melhor visitante da competição, e o Värnamo é um dos piores mandantes, tá? Também dá para ficar de olho aqui. 2 jogos da Arábia Saudita que a gente já conhece, o Al-Ahly, a nossa panela preferida, que costuma ter odds bem altas por aqui. Pega o Al-Fateh. Os últimos jogos entre eles a gente tem que tomar cuidado, porque o Al-Ahly veio da 2ª divisão, para quem não lembra, né? E agora que montou a sua panela. E o Al-Hazam pega o Al-Nassr. O Al-Nassr tá tentando se recuperar depois de 2 derrotas no início da competição, né? Já viu aqui o Al-Ittihad abriu uma diferença grande de pontos. O Al-Ahly também, que a gente comentou agora. Cotação muito esmagada, tá? Então se você vê uma superioridade muito grande, dá até para você pensar no handicap aqui menos 1,25. Às 15h45, o Galatasaray enfrenta o Gaziantep. O Galatasaray foi confirmado no grupo A da Liga dos Campeões. Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague e Galatasaray. Grupo difícil, hein? Mas agora que já confirmou a sua classificação para Champions, né? Teve um confronto aqui, se eu não me engano, contra a equipe do Molde. Acho que foi contra a equipe do Molde que ele disputou. Exatamente, 2-1 e 3-2. Agora ele pode voltar a focar aqui no Campeonato Turco. Vai pegar uma equipe bem acessível. Dá para ficar de olho também nessa possível vitória do Galatasaray. Os favoritos que podem se complicar são times que eu coloco por conta, talvez, da dificuldade de lesão de algum jogador, talvez por conta da dificuldade do adversário, tá? Isso aqui não é querendo zicar a equipe favorita, é mais para você dobrar a sua atenção. A gente já falou do Bayern contra o Borussia Mönchengladbach e o Chelsea pega o Forest, tá? O Forest não é uma equipe tão forte fora de casa, porém o Chelsea ainda tá com aqueles problemas da lesão do Christopher Nkunku. Venceu o Luton, mas o Luton é saco de pancadas essa temporada, então muita cautela com esse tipo de cotação aqui, tá? Só vai valer a pena se o Chelsea realmente amassar a equipe do Forest. E às 16h30, o Benfica pega o melhor time da competição até agora, que foi o Guimarães. 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos, 5 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Historicamente falando, o Benfica tem mais vitórias que o Guimarães, obviamente, mas 1,20 contra um dos melhores times da competição e a melhor defesa até agora, eu tomaria cuidado. Pode ser uma cotação muito esmagada, tá? De overgoal, já falamos aqui dos 3 jogos da 2ª divisão da Alemanha. Da 1ª divisão, dá pra ficar de olho em Hoffenheim e Wolfsburg. Os últimos jogos entre eles, 2-1, 3-2, 3-2, 2-1 e 2-1. Dá pra ficar de olho no over 1,5 e também no ambas marcam sim. O Augsburg enfrenta o Bochum. O Bochum tem um comportamento mais defensivo para contra-ataque, porém se sair atrás do placar, é provável que se exponha e dê espaço, assim como foi contra o Stuttgart. Também é um jogo bom para pensar em gols. Stuttgart e Freiburg. O Freiburg me tirou do sério na última rodada contra a equipe do Werder Bremen. Você tem que ser Buda naquele jogo ali, você tinha que ter sido Buda. A quantidade de gol perdido foi absurdo. Mas fazer o quê? Faz parte do nosso trabalho. Se a gente perdeu o emocional aí, ferrou tudo, né? Mas foi um jogo bem difícil ali de aturar as perdas de gol do Freiburg, mas é uma equipe muito forte, principalmente pelo alto, tá? O Stuttgart tem a sua melhor força no contra-ataque e também é bom de bola aérea. Então se o Stuttgart estiver na frente do placar, ele pode complicar a vida do Freiburg por aqui. E por último, na 2ª divisão, o Kaiserslautern contra o Nuremberg. Eu não vou mais criticar o Nuremberg, cara. O Nuremberg já me deu alguns lucros essa temporada, nesse início. É uma equipe que eu não crio tanta expectativa, mas enfim, também não vou criticar. Gosto dos jogos do Kaiserslautern porque são jogos bem pirotécnicos, pelo menos foi assim na temporada passada, então vale a pena. E aqui o francês, muita gente tem falado, Theo, fica de olho nos times franceses, porque tem tido oportunidade para gols e as cotações não estão tão esmagadas assim. Porém, esse over 1,5 está. Mas vamos deixar pro live para ver se realmente se confirma por aqui. Jogos para correções de preço ali, jogos mais truncados, o Burnley pega o Tottenham, o Burnley ainda não conseguiu nenhuma vitória na competição, o atual campeão da 2ª divisão, e o Tottenham começou muito bem,
mesmo com problemas com o Richarlison, né? O Brighton e Newcastle, jogo extremamente parelho. O Brighton geralmente tem mais posse, o Newcastle tem mais velocidade vertical aqui nos contra-ataques. Vamos ver como é que vai se comportar. O Newcastle não fez um bom jogo contra a equipe do Liverpool, esteve com um homem a mais e tomou a virada. E o Brighton tomou também 3-1 para cima do West Ham. O Napoli enfrenta a Lazio tá numa draga. Não sei se teve a ver com a saída do Milinkovic-Savic, somente isso, tá? Acho que pode ter alguma outra coisa acontecendo. A Lazio perdeu de virada para a equipe do Lecce por 2-1, fora de casa, e perdeu em casa para o Genoa. Porém, o Napoli não está sendo treinado mais pelo Spalletti. Spalletti foi treinar a seleção italiana. Então é outro treinador que está colocando a sua mão, que vai mudar um pouco o estilo da equipe. Então muita cautela, tá? O jogo que eu vi do Napoli contra o Sassuolo foi um jogo constante, consistente, mas ainda precisa melhorar um pouquinho a parte ofensiva. Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro, jogo também para correção de preço, jogo com bastante disputa, né? Porque recentemente eles disputaram a Copa do Brasil, também teve disputa da Libertadores. Então um jogo pegado. O Cap deu mole contra o Fluminense, foi buscar no final, mas ficou com um homem a menos de bobeira. Tava jogando melhor antes da expulsão. E os jogos extras, Yokohama Marinos às 7 horas da manhã. Vai pegar um adversário que está ruim na tabela de classificação, mas o mercado respeita muito o Kashima Reysol, tá? Porque é uma equipe historicamente que complica um pouco a vida aqui do Yokohama. Às 11 horas o Leicester pega o Hull City, o Leicester fazendo a sua jornada talvez de volta para a Premier League, já começou aqui com 4 jogos, 4 vitórias, tá bem, mas é uma competição muito longa, muito extensa, ainda falta muita coisa ainda pro Leipzig. Tem o Hapoel Beersheva aqui em Israel, vai fazer a sua estreia fora de casa, né? Geralmente é uma equipe como visitante muito forte, é a melhor fase do Beersheva fora de casa, na minha opinião. Não sei se vai manter assim essa temporada. O Viking enfrenta o Vålerenga, também é um jogo para ficar de olho aqui na Noruega. Acredito que esteja próximo da liderança. Mesma pontuação do Bodo Glimt. Atalanta e Monza às 15h45. O Monza é uma equipe chata. Atenção você que vai vir abraçadinho na Atalanta. O Monza é uma equipe chata. Cuidado, tá bom? Goiás e Inter. O Inter agora classificado para a semifinal da Libertadores. Vai aguardar o Olímpia ou o Fluminense. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde. Então o Fluminense ainda joga. Acredito que o Fluminense tenha passado, se nada de ruim aconteceu, né? Então provavelmente teremos Inter e Fluminense, ou Inter e Olímpia, não sei. E por último, às 18 horas, Guarani e Ponte. Esse derby aqui, meus amigos, de Campinas, é violento e é difícil pra caramba de trabalhar. Muita cautela, tá? Geralmente são jogos bem trucados com muito cartão. Pra você que gosta, vale a pena ficar de olho, tá? E paz nos estádios, pelo amor de Deus. Muito obrigado pela tua companhia, eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu, não deixou o like, essa é a hora, tu me ajuda demais. E não esquece também, se você quiser se tornar membro do canal para apoiar meu trabalho, é só clicar aqui em Seja Membro e tem acesso a vários benefícios além do Bom Dia Mercado todo santo dia. Quer me acompanhar no Telegram? O link tá aqui embaixo. Fica com Deus e até domingo.